Bom dia. Bom dia a todos. Bom Dentro de dia. alguns instantes a gente já vai começar, pessoal. Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos para as pessoas acabarem de entrar e a gente já começa. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pela presença de vocês. A gente já vai começar o nosso webinar hoje falando sobre DevOps e ambientes modernos na AWS. Para quem ficar até o final, a gente vai ter um sorteio aí baseado no conteúdo que vai ser apresentado. Então não percam, prestem atenção que a gente vai sortear alguns brindes aí para quem pode participar com a gente. Passo a voz agora para o Felipe, nosso diretor aqui do setor de cloud da Edvelho. Ele vai começar o webinar. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação dele, pode mandar no chat, a gente vai respondendo e a gente vai conversando com vocês ao longo do webinar. Obrigada, pessoal. Vamos lá, pode começar, Felipe, por favor. Show, obrigado, Isabela, pela introdução aí. Bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né, para esse nosso webinar, essa sequência, na verdade, né, a gente vem fazendo esses encontros aí com uma certa frequência nos últimos tempos e talvez alguns de vocês estiveram aqui nos últimos. Se não estiveram nos últimos, estão nesse, estarão nos próximos, e é sempre bom estar aqui e poder compartilhar um pouquinho não só de conhecimento, mas também, poxa, do que a gente vem fazendo aqui com os nossos clientes, como nós temos trabalhado em relação aos ambientes na AWS com os nossos clientes e dar a oportunidade, né, de passar essa visão para vocês, trocar essa ideia, porque a gente também recebe outras opiniões, outras visões, então é sempre bom estar aqui junto com vocês para a gente bater esse papo aqui e fazer o que a gente gosta, né? Que é, poxa, construir ambientes, quer fazer deploys, quer fazer applies e assim por diante, tá? Muito bem, esse webinar aqui, ele tem esse tema interessante, DevOps em ambientes modernos na AWS. Poxa, falar de DevOps aí é um assunto muito falado aí nos últimos anos, né? Ele tem perdido um pouco de espaço para para inteligência artificial, né? Que veio ganhando mais corpo nisso, mas, poxa, quem é um pouco mais das antigas aí, lembra que, igual a gente está falando de IA hoje, DevOps era alguma coisa parecida com isso há 5, 6, 4 anos atrás. A gente não aguentava mais falar desse tema, né? Mas são práticas que, poxa, ainda fazem bastante sentido para dentro dos nossos ambientes. É sempre bom relembrar, é sempre bom falar e tá muito longe ainda de certa forma, isso aqui deixar de existir ou ser substituído por alguma outra coisa, tá? Muito bem, vamos lá então para o que mais nos interessa aqui, que são os assuntos técnicos de fato. Só antes disso, eu queria fazer uma introduçãozinha rápida aqui, pegar uns minutos desse encontro aqui com vocês para falar, talvez quem não conheça quem é Ed Velho.
como é que nós viemos parar aqui, o que nós entregamos, qual é o nosso, como que a gente agrega valor, né? É algo que está no nome da empresa. Como que nós fazemos isso no mercado? O primeiro ponto é que a Edvelo já tem mais de 20 anos de mercado, 22, 23 anos, alguma coisa assim, tá? Não lembro exatamente, mas ou é 22, 23, prestando serviços de tecnologia. Então, o core, a especialidade da Edvalue é prestar consultorias e serviços relacionados a tecnologias de mercado, começando lá atrás com virtualização, mas hoje já tendo uma gama muito ampla de serviços, né, de tecnologia, incluindo cloud, por exemplo, incluindo toda essa parte de DevOps, desenvolvimento, segurança, é um braço extremamente forte aqui também. Então, poxa, vocês podem contar conosco para todo esse tipo de oferta de serviços relacionados à tecnologia. Tá bom? Então aqui fala um pouquinho sobre isso, dados também, algo que tem se tornado bem forte aqui nos últimos anos. Tá? Nós temos a Edvel é uma empresa de São Paulo, tá? Originalmente, mas nós temos regionais, físicas mesmo, pessoas nas principais capitais do país, tá? Isso faz com que a gente esteja bem próximo dos nossos clientes ali, consiga estar próximo, né, dos nossos clientes. A gente considera isso muito importante e ter uma atuação bem muito mais incisiva, muito mais forte, muito mais focada em cada uma dessas regiões. Então, poxa, a gente está distribuído, tem uma abrangência nacional por essa razão, e não simplesmente atua remotamente naquela região, mas sim existem pessoas, existem times nas principais capitais do país. Aí o que faz com que a gente de fato consiga chegar, né, nos cantos aí do nosso país, que é gigantesco. Muito bem, a nossa agenda aqui de hoje vamos lá, né? Já aqui para a parte prática, nós vamos falar sobre o que são ambientes modernos, de fato. Então, poxa, eu estou falando aqui de ambiente moderno, mas qual que é a definição disso? O que que a gente entende como sendo um ambiente moderno? O que que caracteriza, o que que define um ambiente como sendo moderno? A gente vai ter possivelmente aqui várias opiniões, né, sobre isso, mas a gente observa que algumas dessas características elas se convergem, elas aparecem em comum ali e a gente consegue definir, entender, poxa, sim, a gente pode classificar essa arquitetura aqui, essa aplicação como sendo uma aplicação moderna, porque ela usa práticas modernas. Então é sobre isso que a gente vai discutir, né, uma teoria em cima disso e falar sobre, né, já dando aqui spoilers da resposta da primeira pergunta, né, sobre algumas características desses serviços que são considerados modernos, serviços gerenciados, serviços em ambientes que utilizam infraestrutura como código, aplicações que se preparam, né, que estão preparadas para serem executadas em containers e ganhar e ter todas as vantagens ali que vem disso e o hands-on. Então eu preparei aqui algumas demonstrações. é, Poxa, o mais prático que a gente conseguir chegar, né? Algumas coisas estão prontas aqui, porque senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui construindo, mas pô, eu faço questão de mostrar, de abrir a caixa preta aqui mesmo e mostrar algumas coisas para vocês, como elas acontecem aqui no nosso dia a dia, tá? E aí, se aparecer dúvidas aqui, tanto na parte mais teórica, quanto na parte mais prática aqui também, fiquem à vontade para a gente trocar essa ideia e discutir sobre isso, tá bom? Então essa apresentação ela tem nos primeiros aqui 15, 20 minutos, a gente vai colocar todo mundo no mesmo nível, vamos pegar um pouquinho da teoria, que é muito importante também, e nos últimos 40 minutos ali a gente vai para a parte mais prática, vendo algumas coisas acontecerem de fato dentro aqui da AWS, tá bom? Então, o nosso webinar aqui tem mais ou menos aí 1 hora, não vai passar muito disso não. Eu sei que todos vocês aí têm compromissos e alocaram esse tempo aqui, né, precioso para estar aqui juntos. Então, poxa, vai ser bastante produtivo, tá? Vamos lá. E aqui, né, a Isabela falou ali no comecinho da apresentação, e para quem chegou depois aí tem muita gente se conectando ainda. Toda vez que tiver esse asterisco aqui nas apresentações, ou quando eu estiver demonstrando aqui, e eu vou falar também, vocês fiquem ligados porque pode aparecer alguma coisa lá
no quiz final, tá? Do sorteio. Então fica ligado toda vez que aparecer esse asterisco aqui. Prestem bastante atenção, mais atenção do que vocês já estão prestando, porque lá no final, lá no nosso Kahoot, pode aparecer alguma pergunta relacionada, tá? Um ponto que eu esqueci de mencionar, né, em relação a Idvel é uma empresa parceira, em relação à Cloud especificamente, uma empresa parceira exclusiva da AWS, tá, de nível Advanced. Nós temos diversas especializações de serviços individualmente. Então, a AWS você, poxa, se torna parceiro, existem os níveis de parceria, a gente está num dos níveis mais altos, e não é só isso, né? Você se qualifica com especializações, atestando a capacidade, né, daquele parceiro de entregar soluções dentro de serviços específicos. Então, é basicamente assim que funciona para quem, né, nunca teve contato, para quem nunca viu. A gente tem diversas especializações de serviços específicos, além do nível de parceria também, tá? Esqueci de falar sobre mim, né? A Isabela me deu um briefing ali, mas eu atuo como arquiteto de soluções e também diretor de desenvolvimento aqui de negócios em cloud, atuando aqui nas frentes, né, aqui dentro da Edvalue, na frente de cloud, focado em AWS. Então, poxa, eu estou nessa posição mais a nível de negócio, mas no dia a dia também como arquiteto de soluções, implementando projetos dentro das contas da AWS dos clientes, né, que confiam essa responsabilidade a nós, tá bom? O que são ambientes modernos em cloud? Então, o que a gente pode dizer que caracterizar como sendo um ambiente moderno, né? Quais características esses ambientes possuem? E eu separei algumas dessas aqui que eu acho, né, que eu considerei ser bastante interessante. Se aparecer mais alguma aí, vocês quiserem mandar aqui no chat também, podem ficar à vontade, tá? Se tem mais alguma característica que vocês acham que faz um ambiente ser considerado moderno, por favor, fiquem à vontade aí. Mas, de forma geral dizendo, nós temos ambientes que são modulares, né? Que entregam performance e que cabem dentro do bolso dos clientes. Então, essa é uma primeira característica muito importante. Não adianta o ambiente, a arquitetura, poxa, não caber dentro do bolso do cliente, não caber dentro do bolso da empresa. De nada adianta se a gente não preocupar com o custo desde o dia zero, olhar para isso e desenvolver uma arquitetura que faça sentido. Normalmente, né, arquiteturas modernas elas conseguem otimizar custos, sim, pela característica ali de escalar sob demanda, mas tem que ficar ligado, tem que ficar de olho, porque isso também pode ser, né, um tiro na culatra ali, né? Então, justamente a vantagem pode se tornar uma desvantagem se você não prestar atenção nisso, né? Inclusive no último webinar ali de FinOps a gente falou sobre isso. Então, o tanto de possibilidade que você tem na nuvem justamente pode se tornar o seu problema lá na frente, porque você tem muita possibilidade, para você escalar é muito fácil, para você criar recurso é muito fácil, as pessoas ficam mal acostumadas e assim por diante, né? E aí, depois, quando você vê, sua fatura aumentou 10, 20, 30%, e você só no outro mês vai perceber isso e vai entender por quê. Ambientes modernos são aqueles que suportam aplicações modernas. Então, de nada adianta a gente pensar primeiro na infraestrutura, em criar as arquiteturas modernas, se a aplicação, se o código não está sendo projetado, não está sendo pensado também dessa forma. Os pensamentos têm que andar tem que andar juntos. Então, ambientes modernos nada mais são do que ambientes preparados para suportar aplicações modernas, códigos modernos, software modernos, que são aqueles que levam em consideração uma abordagem nativa de nuvem, de preferência desde o do desenvolvimento, tá? Vamos já falar sobre alguns disclaimers aqui sobre isso, tá? Que a vida não é tão, tão bonita assim quando a gente acha que é. Aplicações, os microserviços modularizados, né, o que permite a gente ter um baixo acoplamento entre eles. Então, o acoplamento é uma interdependência, né, entre os recursos. Então, poxa, você tem aquele monolito grandão que tudo está ali dentro. Você tem uma dependência muito forte, né, um altíssimo acoplamento entre os recursos, entre os serviços, entre a sua aplicação. Então, fica difícil modularizar por essa razão.
Quando você tem isso modularizado, você diminui, tem um baixo acoplamento, diminui o acoplamento, você consegue escalar independentemente, porque cada um desses módulos consegue dimensionar de acordo com a demanda de forma separada, sem necessariamente afetar um outro módulo. Isso torna o seu ambiente, a sua arquitetura, a sua aplicação mais tolerante a falhas. Nós consideramos também, né, uma boa consideração dizer que ambientes modernos têm boas práticas de observabilidade, porque você precisa entender o que está acontecendo ali dentro, precisa observar, precisa medir tracing, né, medir chamadas de APIs, você precisa entender métricas de performance, de aplicação, de banco, é, e tudo quanto é todas essas métricas que fizerem sentido, você pode trazer isso aqui para ser mais observável. Implementam práticas de FinOps para não deixar os custos fugir ali da mão, né? E possuem ambientes poliglotas. O que que significa isso? São ambientes, tá? Que é o melhor dos mundos aqui. Eu sei que no dia a dia as coisas não são tão fáceis assim, porque tem pessoas envolvidas, tem conhecimento envolvido, mas são o que eu estou querendo dizer com ambientes poliglotas? São ambientes onde você não fica dependente, amarrado a uma linguagem de programação específica. Então, se for melhor você desenvolver uma API em Go para determinada finalidade, você desenvolve em Go para aquela determinada finalidade. Se for melhor você desenvolver uma outra API para responder um outro problema, sei lá, em Node, você vai fazer aquilo. Então você não fica dependendo de linguagem e consegue, né, encontrar que for melhor para resolver aquele determinado problema. Eu sei, né, que poxa, no dia a dia, na prática, existem muito mais variáveis do que simplesmente escolher uma linguagem qualquer, né? Você precisa garantir que seu time tenha domínio, tenha conhecimento, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Aqui nesse ponto, né, eu disse que ia voltar aqui sobre uma abordagem nativa de nuvem. Isso aqui, pessoal, não são todas as aplicações, poxa, que a gente consegue modernizar. Tem aplicações legadas que você não vai conseguir atingir certo nível de modernização quanto você gostaria, talvez. E aí essa aplicação vai rodar lá no monolito mesmo, vai rodar num grupo de instâncias. Às vezes você não consegue nem levar para a nuvem, né? Por questões de, sei lá, de licenciamento, por questões de compliance, por alguma questão assim, o que está tudo certo, tá? Então, problema, como se diz, né? Problema que não tem solução já está solucionado, né? Então, nesses casos, o mais moderno que a gente consegue chegar é naquele ponto. Mas considerar uma abordagem nativa de nuvem desde o dia zero é você ter a oportunidade, né, de se construir uma aplicação, se pensar numa versão 2 da sua aplicação nesse momento, já levar em consideração, né, arquiteturas em nuvem, já levar em consideração abordagens típicas de nuvem, já levar em consideração a construção da sua aplicação, pensando em ela ser stateless para conseguir escalar conforme a demanda, já pensar num banco de dados que você não vai ter uma empresa como seu sócio de licenciamento, já pensar em coisas como isso, já pensar em desacoplamento de você ter uma camada de processamento, na frente você ter um serviço de fila que vai receber mensagens ou alguma coisa nesse sentido, de uma camada que está mais adiante mandando essas mensagens para serem processadas de forma assíncrona, então você não cria travas, você não cria dependências ali entre esses módulos, né, esses microserviços da sua aplicação. Então, se quem tem, né, essa oportunidade de desenvolver aplicações, novas versões, novas melhorias das suas aplicações antigas, talvez já pensar numa abordagem nativa de nuvem é interessante, porque isso vai permitir com que você use melhor os recursos, né? Então, vocês vão sempre ver ou o parceiro ou a própria AWS dizendo que a melhor forma de otimizar, né, é mexendo na arquitetura da aplicação por essa razão. E como eu disse aqui, né, ambientes modernos, eles suportam aplicações modernas. Então, sempre que o ambiente ele se enquadra aqui como moderno é porque a aplicação ela se modernizou, ela evoluiu para conseguir atingir esse resultado, tá bom? Então, tá contextualizado aqui o que que a gente entende como sendo um ambiente moderno,
o que nós consideramos como sendo ambientes e arquiteturas modernas e também aplicações modernas, tá? Onde entra aí a utilização de serviços gerenciados, né? Já passando por um próximo tópico aqui também. Então, serviços gerenciados, aqui está um exemplo, né, de serviços gerenciados, ECS, EKS, esses dois caras são motores de execução de containers da AWS, tá? O ECS é uma versão da própria AWS, o EKS é o Kubernetes gerenciado dentro da AWS, com todas as features ali que o Kubernetes tem, que ele oferece, você consegue ter isso dentro da AWS também, usando esse cara. O RDS é um serviço de banco de dados. Aqui são exemplos, tá? Logo aqui de cara são exemplos na introdução de serviços gerenciados. Aí, para quem talvez nunca viu esses serviços, eu explico aqui rapidamente o que esses caras fazem. O RDS é uma plataforma de execução de bancos de dados relacional na AWS, então você consegue lá criar o seu MySQL, o seu SQL Server, o seu Oracle, que mais? O seu MariaDB, Aurora, que é uma versão da AWS, né, para o MySQL e para o Postgres. O Application Load Balancing, que é um load balancer de camada 7, né, de camada de aplicação, API Gateway, DynamoDB, Lambda, Systems Manager, Bedrock, né, um serviço de IA generativa da AWS. Todos esses caras entram no conceito de serviço gerenciado, tá? Porque esses caras eles abstraem complexidade de gerenciamento, né? Então, poxa, muitas coisas que nós, como usuários, precisávamos fazer lá nos serviços que não são gerenciados, esses caras conseguem cuidar de parte dessa responsabilidade para nós. Então, além, né? A gente já saiu de um nível de abstração, a gente já está em cloud, então muita coisa já está abstraída. Eu não tomo conta de infraestrutura, eu não tomo conta de energia, de ar-condicionado, de nada disso. Mas quando eu passo para um nível de serviço gerenciado, eu abstraio ainda mais coisas. Isso me permite reduzir custo operacional, custo humano, tá? Para administrar esses recursos. Claro, também, né? Tudo é um trade-off normalmente, tá? Isso aqui não é muito falado, mas eu, eu não vou deixar de falar para vocês, né? Normalmente, não vou falar em todos os casos, mas na maioria dos casos, serviços gerenciados são mais caros do que serviços que não são gerenciados. Então, se você abrir a calculadora da AWS lá, for calcular uma instância T3 Medium de uma EC2 e de um RDS, poxa, o RDS vai ficar lá, né? Pegando na mesma região, ele vai ficar alguma coisa, um pouquinho, um percentual mais caro lá do que uma instância EC2, mas tem outras variáveis nessa conta, né? Que é o que eu disse, a complexidade operacional de gerenciamento, ela reduz bastante no caso do RDS, de certa forma você aumenta a barra de segurança do ambiente, você tem backups feitos de forma automatizada com muito mais elegância, de uma forma feita muito mais interessante. Então você tem que levar isso em consideração também, mas sem empolgar, tá? Sem emocionar, porque às vezes você precisa olhar para custo, às vezes você vai ter que tomar sua decisão puramente baseada em custos. Então, prestem bastante atenção nisso. Essa é uma realidade, tá? Né, quem dera a gente só pudesse olhar performance, pudesse olhar funcionalidades e não tivesse que olhar para custos. Mas não é a realidade. Então, o trade-off basicamente é esse: é você entender que nível de gerenciamento você quer ter versus o custo que você está disposto a gastar ali, né? O valor que você está disposto a gastar naquele serviço. Aqui é um exemplo, então, quando a gente tem aqui on-premise, o mais escuro aqui é o gerenciamento da nossa parte, e o mais claro aqui é o provider gerenciando, né? No caso, a AWS gerenciando. Então, quando a gente tem no mundo on-premise, a gente gerencia tudo e observa só que a gente vai abstraindo mais coisas, né? À medida que os serviços vão se tornando mais gerenciados. A gente considera serviço gerenciado de paz aqui para frente, tá? IaaS, por exemplo, instâncias EC2 não são consideradas serviços gerenciados. Elas já entregam uma camada de abstração, né? Então a parte de redes, storage, servidor, virtualização é responsabilidade da AWS tomar conta disso.
A gente gerencia sistema operacional, a gente gerencia a nossa aplicação, né, com o runtime ali, a gente gerencia os dados, os nossos dados dentro de uma instância, por exemplo, e as nossas aplicações e se integrando com esses dados, né, os dados dentro das aplicações e assim por diante. A gente gerencia backup, por exemplo, no caso de uma instância C2, a gente gerencia a segurança, a responsabilidade nossa de uma instância C2 e talvez alguns outros detalhes aí. Quando eu passo para um serviço de plataforma, a coisa já fica um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa instância no exemplo que eu dei para ter o meu banco de dados, e eu sou responsável por tudo isso, do meu banco de dados, inclusive a instalação do banco dessa instância, por mais que eu use uma imagem que já tem o banco instalado, a responsabilidade por aquele banco ali dentro é minha. Então, se der algum crash, algum problema no banco, eu vou ter que chamar um DBA, ele vai ter que entrar lá, ele vai ter que entender o que está acontecendo e vai ter que resolver aquele problema a nível de sistema operacional. Quando eu passo para um serviço de plataforma, então olha só que a camada de sistema operacional, a camada de middleware e a camada de runtime, elas já estão abstraídas. O provider toma conta disso para mim e eu vou cuidar dos meus dados e eu vou cuidar da aplicação que conecta naquele banco de dados, por exemplo. Então, muitas coisas que era da minha responsabilidade, agora eu passo essa responsabilidade para a AWS e é claro que isso não é a troco de nada. Existe um custo envolvido nisso, tá? Então é esse trade-off que precisa ser calculado, é essa conta que cada ambiente vai precisar fazer para entender a melhor decisão, tá? Então, poxa, é pensar nisso. E quando eu estou indo para uma camada de SaaS, né, que é ali o mais alto grau da abstração, poxa, aí eu simplesmente compro uma assinatura, acesso um site com meu usuário e senha e uso o recurso, uso o serviço sem me preocupar com absolutamente nada, nem os meus dados. Isso é em teoria, né? Nem os dados são da minha responsabilidade. A gente entende que aquele prestador de serviço ele vai garantir a segurança dos meus dados. É, Se ele fizer o dever de casa, ele consegue fazer isso. Ele vai garantir a segurança dos dados. É claro que tem ataque, que tem problemas, não é? Mas a gente vamos assumir que os nossos dados vão estar seguros lá numa aplicação desse nível, tá? Então a gente sai, isso aqui é só uma visão, presta atenção que tem um asteriscozinho aqui. Isso aqui é só uma visão de como a gente sai de algo com baixa abstração para algo de altamente abstraído, né? E os serviços gerenciados da AWS especificamente, né? Todos esses que a gente citou aqui atrás, SS, EKS, RDS, ou eles estão aqui considerados como PaaS ou como SaaS, né? A maioria como plataforma aqui, né? Acho que SaaS não tem talvez um Workdocs que entrou em depreciação, sei lá, um Workspace, alguma coisa assim, poderia ser considerado um SaaS ali, no Workspace não, mas na AWS alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque é uma plataforma para, não é uma plataforma para o cliente final, né? É uma plataforma para desenvolvedores, para arquitetos construírem os seus próprios ambientes. Então a maioria deles vai entrar aqui como PaaS, tá? Quando a gente pega o exemplo de EC2, né? Esse foi o exemplo que eu citei aqui anteriormente, a gente tem isso. Então, poxa, quando eu estou usando uma EC2, o patching do sistema operacional é responsabilidade minha, né? Aqui eu tenho um database hospedado numa instância versus um RDS, né? Então, aqui é todas as configurações de instalação e patch do motor do banco, né? Poxa, então eu tenho um Postgres rodando dentro desse banco. A instalação desse Postgres no sistema operacional da instância é responsabilidade minha, o patching desse Postgres dentro da instância é responsabilidade minha, o backup do database é responsabilidade minha. Espera aí que perdi meu mouse aqui. O, o patching do database é responsabilidade minha, o backup desse banco de dados, configurações de alta disponibilidade são responsabilidade minha nesse caso, scaling e assim por diante, né? Ali as atribuições de um DBA de aplicação continuam sendo nossa responsabilidade também. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Voltou.
No RDS, olha só, eu já delego boa parte dessa responsabilidade para a AWS, né? Para a plataforma do RDS especificamente, e eu fico somente ali com as responsabilidades minhas de DBA de aplicação, por exemplo. Então, dependendo do motor de banco que eu escolher, eu vou ter. Até aqui eu tenho, né? Até o backup eu tenho. Alta disponibilidade, você tem a opção de escolher ter ou não, também há um custo. Scaling você pode configurar ou não no seu banco de dados RDS, mas tudo isso é configurável ali pela plataforma de forma que você não precisa fazer nada manualmente, né? Se você configura um scale ali, seja através de uma réplica de leitura, através, ou mesmo um scale de storage, né? Que já vem em todos os bancos do RDS, você não precisa fazer nada, aquilo ali vai acontecer automaticamente, tá? Aqui são alguns dos nossos clientes que se destacam com a utilização de serviços gerenciados, tá? Todos esses caras aqui estão olhando para serviços gerenciados de algum tempo e têm tido resultados significantes nesse sentido, principalmente ali quando a gente fala de diminuir a sobrecarga administrativa, otimizar os custos, ter arquiteturas modernas, de fato, ambientes modernos dentro da AWS. Todos esses clientes aqui, Tecnol, Onyx Sistemas, First Tech, CDL, Avonali, todos esses caras estão atentos a isso e olhando para essas para inovações e para modernidades como essa, né, para ambientes modernos dessa forma. Utilização de infraestrutura como código. Esse é um outro tópico lá da nossa agenda, já partindo ali quase chegando ali nas partes práticas. Então, algo que utilizamos massivamente também em nossos clientes, algo que é prática de mercado, a utilização de infraestrutura como código, permite com que a gente lide com infraestrutura da mesma forma que as aplicações acontecem, né? Da mesma forma que os desenvolvedores já há muitos anos lidam com código. Em que sentido? A gente passa a tratar a infraestrutura assim como uma aplicação é tratada em um repositório, por exemplo. Então, em uma aplicação, a gente tem versionamento, eu consigo ver a versão anterior, a versão de 3 dias atrás, a versão de uma semana atrás, a versão de um mês, de um ano atrás da minha aplicação. Quando eu trato a infraestrutura dessa forma, eu também ganho esse benefício. Reprodutibilidade, consistência, então os ambientes podem ser reproduzidos e eles, por essa razão, né, eles são consistentes. A gente vai ver aqui a questão de módulos daqui a pouco aqui juntos. Rastreabilidade, isso vem do versionamento, né? Então eu sei o que aconteceu na minha infraestrutura, eu sei quem fez aquela modificação, eu consigo ter rastreabilidade, olhar para minha infraestrutura, entender o que que aconteceu, quem fez aquela alteração, em que momento aquilo foi feito. Então eu ganho essa rastreabilidade. Eu olho para trás e eu vejo um rastro de evolução da minha infraestrutura. Padronização, provisionamento automatizado é uma opção também que você pode configurar. Então, é simplesmente você levar o seu código para uma ferramenta de DevOps, né, para uma ferramenta de CI/CD e implantar aquela infraestrutura automaticamente, né, criar um pipeline para aquela infraestrutura ser implementada automaticamente. Então, poxa, são essas vantagens, né, de utilização de infraestrutura como código, principalmente Terraform, aqui, né, já dando nome aos bois, porque existem diversas outras ferramentas, né, de infraestrutura como código, mas a mais utilizada pelo mercado, a mais utilizada por nós aqui nos nossos clientes é o próprio Terraform, que de certa forma é o padrão do mercado para IAC, principalmente quando a gente fala de AWS, certo? Por que usamos o Terraform em nossos clientes? Poxa, tem um suporte, uma integração muito inteligente, muito interessante com a AWS, uma comunidade extensa, tá? Documentação à vontade para você pesquisar, entender, aprender, resolver problema e assim por diante. Permite a criação de módulos, reuso de código. Ele tem a parte ali de entender o estado da sua aplicação, que faz com que ele seja idempotente, né? Ele entende o que já foi criado e quando você dá um apply, ele não vai criar de novo. Ele entende que existe, ele faz uma comparação do estado atual com o estado desejado
e aí ele vai te dar um resultado a partir disso. Se for para destruir o recurso, ele vai destruir. Se for para criar, ele vai criar. Se for para manter do jeito que está, ele vai manter. Se for para fazer só uma alteração sem destruir o recurso, ele vai fazer. E como eu disse, é o padrão de mercado para infraestrutura como código, principalmente quando a gente está falando de AWS. Tá? Um cliente que tem se destacado muito nesse sentido também é um case legal que nós temos aqui é a Tecnol. Tá? Tem um ambiente quase completo, né? As aplicações que vieram depois, né, que foram construídas depois, todas elas já foram construídas a arquitetura, a infraestrutura usando o Terraform, e todas elas são aplicações também que entram naquelas características ali que eu mencionei, de baixo acoplamento, então são aplicações que estão containerizadas, aplicações que utilizam serviços de mensageria, serviços de cache, bancos de dados inteligentes e assim por diante, tá? Então, esse é um case de destaque aqui nesse ponto específico que a gente gosta bastante de trabalhar junto com o pessoal ali, por eles terem essa visão e essa mente, né, aberta nesse sentido, tá? Containers na AWS. Então, containers, galera, são pacotes leves, é como se fossem sistemas operacionais bem enxutos, tá? Muito reduzidos, muito reduzidos. Isso faz com que esses pacotes sejam portáteis, isolados, então, dentro de um container. O que significa isolado? Um container, ele não acessa o processo de outro container, tá? E ele tem tudo que a sua aplicação precisa, porque você vai colocar dentro do container para que ela seja executada. Então, vai ter o seu código, as dependências, as bibliotecas, variáveis de ambiente que você vai criar e assim por diante. Então, por que que ele é uma versão muito reduzida, muito enxuta de um sistema operacional? Porque aí eu gastaria muito tempo para poder explicar isso, mas talvez muitos de vocês aqui vão lembrar, vão saber dessa evolução, né, de máquinas físicas, máquinas virtuais, até chegar nos containers. Então a gente tinha muito desperdício de recurso lá nas épocas dos virtualizadores, né, das máquinas virtuais, porque nós tínhamos sistema operacional em cima de sistema operacional, né? Então, poxa, eu tenho um sistema operacional físico, eu instalo vários sistemas operacionais virtuais, mas cada um deles é um sistema completamente independente, é um sistema completo, é um sistema operacional completo. Então, tem muito desperdício de recurso aí, muito desperdício de armazenamento, né? De espaço em si, e aí os containers vêm de uma forma bem grosseira dizendo, tá? Os containers vêm para resolver esse problema de certa forma. E eles conseguem ser leves porque eles usam os recursos do sistema operacional hospedeiro. Então, para que ele precisa ter todas as bibliotecas que um sistema operacional tem? Quando ele precisar de alguma coisa, ele consulta o sistema operacional hospedeiro e obtém essa informação. Então, ele tem só o que ele precisa para executar aquele processo específico, tá? Então, por isso que container, você vai ver containers aí de 50 mega, de 100 mega, de 30 mega, de 20 mega, alguns de 200 mega também, mas não tem nenhum sistema operacional, por menor que seja, né? Que, poxa, tem acho que 50 mega de tamanho. Os containers conseguem ser enxutos dessa forma, tá? Como eu disse, ECS, EKS são motores de execução de containers na AWS. O Fargate é uma engine de execução, tá? É uma forma de executar os containers de forma gerenciada, de forma serverless, sem você se preocupar com servidores, tá? O Fargate, na verdade, ele está dentro do ECS ou do EKS. Tem o App Runner também, que é uma forma recente, né, de alguns anos para cá, de fazer isso também. Então, o App Runner ele consegue abstrair muita coisa também. Ele consegue, no SES, no EKS, acaba que a gente ainda tem que fazer bastante coisa na mão, porque são serviços mais robustos. O App Runner ele consegue trazer uma agilidade maior para isso, tá? Então, de forma resumida, containers são isso, tá? Um case de destaque aqui nesse sentido é da Onyx Systems, que tem usado as suas aplicações em containers, né, em SES com Fargate, tem gestão dos pipelines acontecendo de forma automatizada também para a construção da sua aplicação, para a disponibilidade da sua aplicação dentro da AWS.
Em relação a isso, poxa, vamos lá para a parte prática, né? Eu separei aqui alguns ambientes típicos, tá? Algumas arquiteturas interessantes aqui para mostrar para vocês. Então, agora todo mundo já com a teoria entendida e nivelado. Vamos lá para a prática, né? Então, deixa eu ver se eu tô com meus códigos abertos aqui. E aí a gente vai abrir o console junto aqui. Então, o primeiro cenário é o deploy de um front-end estático na AWS, ou de um site estático, né? A a ideia aqui de um front-end, que ele se comunica com o back-end, então traz um dinamismo maior. Usando principalmente dois serviços, S3 e CloudFront, então quando se tem um front-end estático, né, que se você não precisa de processamento do lado do servidor, esse processamento ou ele não existe, né, ou vão ser arquivos estáticos ali, ou esse processamento acontece no navegador do cliente, quando você acessa ali aquele endereço, você não precisa, né, hospedar isso aqui dentro de uma instância, nem mesmo dentro de containers, você pode usar esse tipo de serviço, S3, com o CloudFront distribuindo esse conteúdo, para poder fazer isso. Deixa eu só fechar isso. Então, isso funciona muito bem, tá? Com um pipeline automatizado de CI/CD do ambiente. Então, quando eu faço uma alteração no meu front-end estático, isso já é implantado automaticamente aqui dentro desse repositório, dentro de um bucket S3, atualizando, né, o meu conteúdo. E vamos aproveitar esse momento aqui. Toda essa infraestrutura foi criada pelo Terraform, tá? Com exceção aqui do AF, eu coloquei o AF aqui só para dizer que tem como aqui nessa arquitetura você fazer um improvement, colocar um AF aqui nessa camada dentro do CloudFront, né, integrado com o CloudFront, para você ter proteção ali de camada 7, né, proteção contra vários tipos de ataques ali, típicos de camada 7, você pode ter esse nível de proteção aqui integrado com o seu CloudFront para o seu front-end estático, tá? Algumas práticas interessantes aqui do Terraform. Back-end remoto, versionamento remoto. Vou mostrar para vocês aqui isso acontecendo. O recurso de count, né? Então você usar loops dentro do seu Terraform. Utilização de módulos. A estrutura em si do código também existem boas práticas para isso. E o format mais validate ali antes de você, no ciclo de vida, né? Antes de você dar um plan, você formata, você valida, entende que está tudo certo. O que eu tenho aqui, então, essa é a arquitetura, tá? Então, aqui está a arquitetura, os usuários batem em um nome de domínio, esse nome de domínio é configurado, né, para apontar para uma distribuição do CloudFront. Essa distribuição tem como origem um bucket do S3, ela pode estar integrada a um AF. Isso tudo aqui é o responsável por entregar aos usuários o conteúdo do seu front-end. Então, quando a gente pega, deixa eu abrir aqui um site. Aqui, ó. Esse site é bem interessante, terraformbestpractices.com, tá? Você consegue ver as informações aqui em português. Tem em vários idiomas aqui, inclusive em português. Então, ele já tem bem resumido aqui as melhores práticas do Terraform, então você não precisa ficar adivinhando e entendendo o que que é isso. Você já tem aqui mastigado o que que a comunidade entende como sendo boas práticas do Terraform. Então, por exemplo, quando a gente está escrevendo códigos aqui no Terraform, eu tenho aqui o código desse ambiente especificamente. Eu tenho arquivos, eu tenho os meus arquivos aqui de infraestrutura. Esses arquivos eles vão ter nomes específicos, né, terminado aqui com .tf, e esses nomes eles não devem ser feitos de forma aleatória. Existe um padrão de boa prática para isso. Então, por exemplo, colocar todo o código em um único TF é uma boa ideia quando você está começando ou escrevendo um código de exemplo. Em todos os outros casos, será melhor ter vários arquivos divididos logicamente assim. Então, por exemplo, um main TF para você chamar os módulos,
tá? Um arquivo de variables para você definir, ter a declaração das suas variáveis, um arquivo de outputs, para você definir as saídas ali do seu projeto no Terraform, um arquivo de versões para você definir quais são as versões que você vai trabalhar, tanto do Terraform quanto dos providers, né, que você vai se integrar. Aqui ele fala do TF-vars também, que você pode usar em alguns casos, e claro, podem aparecer outros arquivos aqui se você quiser, mas basicamente uma estrutura recomendada seria essa. Então a gente tem um arquivo main, onde eu estou chamando aqui dois módulos, tá? Eu tenho um arquivo de saída, que ele vai definir quais serão as minhas saídas do meu código. Eu tenho o vars, que vai passar o valor das minhas variáveis. Eu tenho esse arquivo variables, onde eu tenho a declaração das minhas variáveis, e aqui eu tenho um arquivo versions que passa as versões dos meus, tanto do Terraform quanto do provider especificamente, né? Então, aqui eu aviso qual é a versão do Terraform que eu estou considerando para esse projeto, tá? Essa aqui, por exemplo, não é a versão mais recente, mas é a versão onde o código aqui foi desenvolvido, então você precisa, inclusive existe, né, toda uma sintaxe de você escrever isso aqui, mas você precisa entender qual é a versão. Às vezes, se eu colocar para usar a mais recente aqui, ele vai quebrar o meu código por não ter alguma funcionalidade que eu preciso, tá? Então tem que ficar ligado em relação a isso. Aqui é a versão do provider. Então o Terraform ele se integra, né? Como é que ele funciona? Você tem vários providers, a AWS é um desses providers. Poxa, tem mais de, sei lá, 104 páginas aqui de providers, são mais de 200 providers aqui. Você pode usar o Terraform para criar alguma coisa dentro desses providers. Então, por exemplo, os principais aqui, AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Alibaba Cloud, OCI e assim por diante. Então, eu posso usar o Terraform para criar, poxa, sei lá, o que a gente tem aqui? Vamos passar um pouco aqui. Ó, alguma coisa lá dentro do Cloudflare, talvez uma zona de DNS, um apontamento, alguma coisa assim. Então, um Cockroach DB, né, um banco de dados dentro da plataforma do Cockroach, eu posso usar o Terraform para fazer isso. CloudStrike, Datadog, Databricks, então, poxa, são providers que Elastic, Dynatrace, então são providers que conversam com ele e permitem que você crie infraestrutura usando esses caras. Então, eu tenho a versão desse provider. Cada um desses providers, quando eu clico aqui, ele vai me mostrar a documentação específica desse provider, tá? Como eu crio os recursos dentro desse cara e aqui como eu uso esse provider, que tá só um exemplo, né? Na versão 6.0.0, que é provavelmente aqui a mais recente. Aqui, ó, se eu clico aqui, eu vou para o GitHub que ele me mostra. Vamos aqui em Releases. Ele vai me mostrar aqui as versões. Então, é só 6.0.0 Beta 3, a versão mais recente, e as mais estáveis aqui 5.9.9. Então, aqui eu estou usando a 5.0. Quando eu coloco, né, esse operador aqui, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a mais recente dentro da 5. Alguma coisa. Então, aqui no caso, vou configurar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui, ó, olha só, ele está usando a 5.9.9.1, tá vendo? Por quê? Porque esse operador, ele me diz isso. O que eu estou dizendo aqui é que eu quero usar a mais recente dentro da 5, que é, como vocês viram ali, ó, a 5.9.9.1. Eu consigo fixar uma versão. Então, poxa, eu quero usar a 5.9.9.0, por exemplo. Então, eu poderia vir aqui dentro do meu Terraform,
né, e fixar uma versão aqui específica, 5.99.0, por exemplo. E aí eu dou um init aqui de novo, ele vai carregar essa versão. Aí, ó, deu algum erro aqui, init. O repositório já estava inicializado com uma versão antiga, né? Você precisa mudar esse comportamento do repositório para ele buscar outra versão e fazer isso para você. Então, mudar a versão com o carro já andando não é uma das melhores práticas. Mas aqui, por exemplo, só para demonstrar para vocês, agora ele está usando a 5.99 porque a gente fixou essa versão aqui, tá? Então, é para isso que servem esses operadores aqui dentro do Terraform. Funciona dessa forma. Então vamos voltar aqui para 5.0. Agora ele está aqui na 5.99.1, por essa razão, tá? Então, aqui eu tenho as versões do próprio Terraform, do provider especificamente que eu estou me integrando e que eu vou passar algumas configurações. Uma boa prática que foi citada ali durante a parte teórica é a utilização dos módulos. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui dois módulos. Lembra bem que eu estou construindo essa arquitetura. Que eu estou construindo essa arquitetura aqui. Então, eu tenho o meu CloudFront, a configuração do meu CloudFront, tenho a configuração do meu S3. Por isso que eu tenho aqui esses módulos. Então, eu modularizei essa parte da minha infraestrutura para que eu consiga reutilizar ela depois. Então, eu tenho um módulo que cria todas as minhas configurações de CloudFront, eu tenho um módulo que cria todas as minhas configurações de S3 separado. Então, veja bem que eles ficam numa pasta modules barra CloudFront barra S3 e aqui dentro do meu projeto principal, né, do meu módulo root, que a gente chama, que é o módulo principal aqui, eu simplesmente vou chamar esses módulos filhos, tá? Então, o meu arquivo main aqui, observa só que ele não tem definição de criação de recurso nenhum. Ele simplesmente chama os outros módulos. Em alguns casos, você vai sim criar recursos aqui do módulo root, por alguma razão ou outra, mas as boas práticas pedem para que você modularize o máximo possível. Então aqui, por exemplo, eu estou chamando o módulo CloudFront Web, né, tal, e eu estou dizendo, aqui é um nome que eu passo aqui dentro, tá? Dentro do main. O que eu não posso errar é isso aqui, que é onde está o meu módulo, onde esse módulo se encontra. Aqui no caso ele está localmente no meu, aqui dentro de um diretório, ponto barra modules barra CloudFront, mas inclusive esse cara poderia estar num GitHub que eu conseguiria acessar isso daqui também. Tá? Então funciona, dá para hospedar módulos também de forma remota e você de dentro do seu projeto chamar esses módulos remotos também, isso funciona, tá? Essa infraestrutura que ela já existe, tá na AWS, então quando eu der um Terraform Plain aqui, se não teve alteração nenhuma, ele não vai criar nada, porque essa infraestrutura já existe. Então ele está fazendo um refresh ali dela, né? Aqui ele dá um warning, porque eu tô fazendo uma parada mais avançada aqui. Posso até mostrar para vocês daqui a pouco. Não é mais avançado, mas é porque o CloudFront ele pede um certificado em Virgínia, né? Só que o meu ambiente ele está em São Paulo. Então eu preciso passar isso aqui para o módulo, ó. Esse providers, eu preciso passar esse alias. E aí ele dá esse warning por essa razão, mas não atrapalha em nada aqui na hora da execução. Então esse ambiente já existe. Se eu der um Terraform Destroy aqui, por exemplo, ele vai me mostrar ali o plano de destroy. Ele vai mostrar que, sei lá, 10 recursos vão ser destruídos. Aqui, ó, 9 to destroy, que é o CloudFront, o S3, a Bucket Policy. Cada recurso em si ele trata de forma isolada, né? Ele mostra aqui o plano de destroy para você entender se é isso mesmo que você quer fazer. Então, se eu executar esse destroy, o que ele vai fazer? Ele vai destruir a distribuição do CloudFront, ele vai destruir o Bucket S3, ele vai destruir a ACL do Bucket,
e assim por diante, né? A configuração de cores, a configuração de ownership, veja só que ele trata cada um desse aqui como sendo um recurso, né? A bucket policy, o bloqueio ao acesso público no S3, o versionamento, a configuração de site estático e assim por diante, tá? Onde que está o poder, a vantagem aqui, já deu para ficar claro, mas, por exemplo, eu venho aqui e, poxa, agora eu quero criar mais uma distribuição do CloudFront e mais um S3 para um outro projeto aqui dentro desse, um outro ambiente, né? Outros recursos dentro desse mesmo projeto. Eu não preciso reescrever todo esse código, eu simplesmente chamo novos módulos e ele vai criar esses novos recursos para mim. Então, vamos lá, por exemplo, eu pego aqui o meu S3. Vamos chamar isso aqui de. Ele vai vir a partir desse módulo. O nome desse cara vai ser. Vamos colocar um Cloud aqui no final e ver se isso aqui funciona. Beleza. Se eu dou um Terraform. Uma boa prática que está ali na documentação. Sempre formate e valide. O que que significa esse format e validate dentro do Terraform? Tá? Então eu escrevi o meu código aqui, ó, dessa forma. Então, repara bem o que que vai acontecer aqui. Eu escrevi assim. Vamos pegar o do CloudFront aqui também. Jogar esse cara aqui. Então, eu vou colocar um comentário aqui que eu tenho. Esse vai ser o meu ambiente 1, tá? E esse aqui, o meu ambiente 2. O meu ambiente 2 contempla uma distribuição do CloudFront com o Bucket S3 integrado. Vou chamar esse cara, vou usar uma convenção de nomes, que é uma outra prática também recomendada. Então, você segue uma convenção de nomes, que na verdade eu errei a convenção aqui, né? O Cloud vem aqui, para você não se perder, tá? No momento aí da criação dos seus recursos, porque não é muito difícil se perder aqui, não. CloudFront Module, eu vou chamar aqui, ó, o Module S3 Webinar Cloud underline front-end, bucket domain name, o host name vai ser o mesmo. Esse aqui eu vou mudar, vou colocar um traço cloud aqui para ele criar o meu recurso. Do restante, não acredito que nada vai mudar. Então, o que eu teoricamente acabei de fazer aqui? A gente vai dar um apply e vamos ver se isso vai dar certo. Eu criei um novo ambiente simplesmente com poucas linhas de código aqui. Por quê? Porque eu tenho uma infraestrutura modularizada. Então eu simplesmente chamo o módulo que já tem aqui todos os recursos e ele vai fazer isso para mim. Se eu entro aqui dentro do módulo CloudFront, venho aqui no main, olha só, eu tenho aqui, ó, 61 linhas. Imagina eu ter que ficar repetindo, cada vez que eu quero criar uma distribuição do CloudFront, eu tenho que repetir 61 linhas. O módulo já vai resolver esse problema para mim. Inclusive, aproveitando que a gente está aqui dentro do módulo, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a definição do recurso, tá? Que eu quero criar e todos os recursos que ele depende. O output vai ser a saída do seu módulo, o que que você quer entregar como saída desse módulo. O provider aqui normalmente a gente define qual que é o provider que ele trabalha, tá? Sem definir a versão, ele vai pegar a versão do módulo root. As variáveis que são as entradas desse módulo. Então, para eu passar um valor para o módulo, eu tenho que declarar isso como uma variável. E aí, quando eu chamo o módulo, isso aqui são as variáveis. O source não, né? Mas daqui para baixo são as variáveis. Então, bucket domain name, ACM domain name, host name e assim por diante, tá? E ali sobre o FMT, né, eu parei ali no FMT, então eu vou mostrar para vocês o que que esse cara vai fazer. Então vamos supor que a gente escreveu o código aqui sem se preocupar muito com formatação. Vocês já podem imaginar o que esse comando vai fazer. Ele vai formatar isso para a gente num padrão aqui do Terraform. Então quando eu executo aqui um FMT, o que que vai acontecer é que ele vai identar, né? Identar não, ele vai formatar de fato aqui o conteúdo para mim de uma forma que fique mais legível, tá? E ele mostra ali em qual arquivo que ele aplicou essa formatação.
é boas práticas também você validar. Então você executa um Terraform Validate e aí, ó, ele reclamou que o módulo não está instalado, tá? Então eu preciso executar um Terraform init. Você consegue pegar esses erros aqui antes de executar um plan ou um apply, né? Se eu executo um plan aqui, ele vai reclamar também, mas eu posso prever o erro, eu posso entender o que está acontecendo à medida que eu for escrevendo o meu código ali, eu já posso ir entendendo se eu fiz da forma correta, se tem algum erro para eu corrigir, tá? Então executa um validate, ele vai te mostrar ali o que tem de errado, você executa um init, ele vai carregar o módulo. Agora sim, se eu executo um validate, provavelmente vai passar. Ele deu aquele mesmo warning que vai dar, que eu já expliquei para vocês. Se eu venho aqui e dou um apply, vamos no apply direto, que ele vai mostrar ali o plano e vai pedir para a gente confirmar. Então, o que eu estou fazendo com esse apply? Eu estou comparando o meu estado desejado. O que é o estado desejado? São os arquivos que estão aqui no meu repositório. Então, aqui é onde eu defino qual é o meu desejo. E eu comparo esse estado desejado com o estado atual. Onde está o estado atual? No back-end remoto, que é inclusive uma outra boa prática. Então, existe um lugar onde o Terraform armazena o estado atual dele e você precisa armazenar isso de forma segura, tá? Porque se você perde esse arquivo de estado, você perde toda a rastreabilidade, né? Você perde o vínculo da sua infraestrutura, você perde esse. Você perdeu o vínculo da sua infraestrutura com o provider. Ele não sabe mais onde que esse cara tá, porque ele olha o arquivo de estado para poder te fazer isso, para poder te dar essa resposta. Então ele mostrou aqui que ele vai criar 9 recursos, o que faz sentido, né? Porque quando a gente foi destruir o outro ambiente, ele falou que ia destruir 9. Então agora para criar o mesmo ambiente, ele vai criar 9. Se eu dou um yes aqui, ele começa o processo de criação desses novos recursos sem afetar em nada aqueles recursos que já estavam criados, tá? Então vamos ver se não vai demorar muito aqui. Normalmente CloudFront demora um pouco. E enquanto isso a gente parte para outra prática. Sobre o back-end remoto, olha só que interessante. Então eu estou configurando aqui, eu tenho um arquivo backend.tf, tá? Essa configuração poderia estar aqui dentro do versions também. Não faz diferença, tá? Eu posso pegar tudo isso aqui e colocar num arquivo só. Posso simplesmente copiar isso aqui e colocar tudo dentro de um main aqui, por exemplo. O Terraform vai conseguir interpretar isso da mesma forma. É só uma questão de organização mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo esse back-end remoto, que é um bucket no S3. Então, você precisa criar um bucket primeiro. Felipe, esse bucket eu vou criar pelo Terraform? Não precisa, tá? Porque é o bucket que vai armazenar o seu arquivo de estado. Então você pode ir lá no console na mão, criar esse cara antes, definir um nome aí que faça sentido. Então aqui o meu add value tf state, por exemplo, a chave, né, o nome do arquivo de estado é esse aqui, state files /frontend /terraform.tfstate. Ele está na região de São Paulo e aqui é a minha lock table, né? Então, além do remote backend, o Terraform ele cria um lock. O que é esse lock? Quando eu dou um init aqui no meu Terraform, ele trava a execução desse Terraform para ninguém poder editar mais, porque tem alguém editando naquele momento e pode ter inconsistência se uma outra pessoa der um apply no Terraform nesse momento. Então, ele cria esse lock para mim e salva isso numa tabela do DynamoDB também, tá? Basta colocar essas informações aqui, claro, você precisa já ter criado a tabela antes, né? que ele vai funcionar. Deixa eu abrir o console aqui para vocês e mostrar como que tá a criação dos recursos aqui. Vamos ver. Ó, aparentemente está criando, né? Criando aqui o S3. Vamos conferir aqui se ele já criou alguma coisa. CloudFront. Ó, a gente colocou um traço cloud no final, né? Não foi isso? Traço cloud aqui no final. E a distribuição já apareceu uma outra distribuição também, que é essa aqui. O web na traço cloud, ponta tabuleiro tal ponto. Então tá aqui. É, tá aqui a parada. Ele tá em deploying, tá vendo?
Então ele está fazendo o deploy aqui. O que eu ia mostrar para vocês aqui é a tabela do Dynamo. Então tá aqui a minha tabela usada para armazenar os locks, tá? Aqui ele me mostra o lock ID e o meu bucket de estado. Então, end-value state, que foi declarado aqui. Eu tenho aqui state files, barra front-end, e aqui o meu arquivo de estado armazenado aqui de forma segura, tá? Esse cara aqui eu não posso perder ele em hipótese alguma. Então, boas práticas também nesse bucket, você habilitar o versionamento. Então, você habilita o versionamento no bucket que você vai armazenar os arquivos de estado, porque caso tenha alguma deleção acidental aqui, você consegue recuperar, né, esse arquivo, tá? Também isso é uma boa prática ali do Terraform. Enquanto cria aqui esse outro ambiente, a ideia aqui é só mostrar para vocês como que é fácil quando eu tenho a infraestrutura modularizada, né? Como que é bem mais fácil eu criar reproduzir essa infraestrutura, que foi o que a gente falou ali nos slides, né? Então aqui na parte de reprodutibilidade da infraestrutura, que eu falei aqui em cima, né? E consistência, na prática é exatamente isso que a gente acabou de fazer aqui. Então, olha só, eu simplesmente peguei algo que eu sei que já está funcionando, está validado, e criei aqui, reproduzi essa infraestrutura de forma consistente, mudando aqui os parâmetros, é claro, mudando o nome e tal, e eu consegui atingir esse objetivo. Ó, deu tudo certo aqui, criou o nosso ambiente. Como eu falei para vocês, tem também a parte de implantação. Então, eu tenho esse meu front-end estático, ele está em um repositório remoto de código-fonte. Estou usando o GitHub para isso, tá? Poderia estar usando o GitLab, poderia estar usando Bitbucket, poderia estar usando qualquer ferramenta de CI aí que vocês lembrarem. Eu poderia estar usando esses caras também, tá? E assim que eu faço uma alteração nesse repositório, eu tenho um pipeline automático via GitHub Actions que faz o deploy desse meu front-end estático para dentro do bucket S3, tá? Então aqui, por exemplo, deixa eu acessar esse repositório que é o front-end. Então aqui eu tenho os arquivos da minha aplicação, que é esse barra app. Eu não uso Dockerfile nesse caso, porque eu estou fazendo o deploy em S3, tá? Esse Dockerfile está aqui só caso eu precise fazer o deploy em container. Então a única coisa que a gente vai que vocês precisam entender que é essa pasta barra app, que é onde estão os arquivos da minha aplicação, tá? Então, aqui eu tenho só arquivos simples aqui, estáticos, HTML e CSS. Quando eu faço uma alteração, qual que é o nome desse cara? É webna.diretal.com.br. Então, webna.diretal.com.br. Esse aqui é o meu front-end, tá? Vamos fazer uma alteração simples aqui, sei lá, vamos colocar aqui, vamos mudar alguma coisa aqui, vamos pensar. Então, deixa eu abrir esse cara. E eu tenho aqui os meus arquivos de. Por exemplo, aqui o meu index, eu vou mudar ali para de seja bem-vindo para welcome.
Estou carregando minhas chaves, tá? E aí ele já entendeu que teve uma modificação. Olha ali, eu teve uma modificação no meu arquivo index. Eu vou adicionar esse cara. Deixa eu só conferir aqui se está tudo certo com o repositório remoto. Beleza. Então vamos adicionar e vamos enviar essa modificação. Alterando arquivo index. Git push. Vamos enviar essa modificação. Então, aqui eu estou no papel de desenvolvedor, fiz uma modificação na minha aplicação, enviei essa modificação para o meu repositório remoto, tá? Eu tenho aqui, cadê? Uma actions que já está em execução, tá? Então, o meu pipeline já está em execução. Vou mostrar para vocês aqui o meu arquivo de pipeline para esse caso de projeto, que é muito simples, tá? Que é esse cara aqui, dentro de Workflows, Deploy e YAML. Olha só como é que ele funciona. Eu tenho aqui o trigger desse pipeline, tá? Não precisa se atentar aos detalhes aqui, talvez para quem nunca viu um pipeline, um arquivo de pipeline, a ideia não é dar uma aula aqui de pipeline GitHub Actions, é vocês entenderem de uma forma geral como funciona. Então, eu tenho aqui os triggers do meu pipeline, ele permite eu trigar isso manualmente ou toda vez que tiver um push na branch main. E aqui eu começo os jobs. Então, ele vai ter um job principal aqui, um job só de sync para o S3 e os steps. Então, aqui ele faz o checkout, aqui ele configura as credenciais baseado em variáveis que eu passo aqui no meu projeto do GitHub, tá? Então, você vai dentro do seu repositório aqui em Settings, você vem aqui em Secrets, Actions, e aqui configura as variáveis, tá? Então, por exemplo, AWS underline region, bucket URL, CloudFront distribution, todas essas variáveis que ele utiliza aqui como vars, elas entram aqui em variables, repository variables. O que ele chama de secrets entra aqui em repository secrets, tá? Então observa só que tem algumas coisas que são secrets, outras coisas que são variables. Access key secret são secrets no caso, então eu configuro esse cara aqui, tá? Aqui ele vai configurar essas credenciais, aqui ele faz o sync para o S3. Então, olha só como que o deploy é simples, né? No caso de um front-end, de algo estático. Pode ser que no seu você precisa fazer um build, né? Desse front-end também. Pode ser que apareça, então, uma etapa de build aqui antes desse sync. O meu aqui, no caso, não precisa de build. Então, eu dou um sync desse diretório app, que é onde estão os meus arquivos da minha aplicação. Eu sinco isso com o meu bucket, passo esse menos menos delete para ele fazer o sync e deletar o antigo, o que tem lá no bucket de antigo. E aqui eu crio uma invalidação no CloudFront para ele limpar o cache. Então, assim que eu faço um deploy, ele já cria uma invalidação no CloudFront para limpar o cache do CloudFront. Então, isso faz parte aqui do deploy também, tá? O deploy vai só até aqui, isso que está comentado aqui é outra coisa. Então é isso que ele vai fazer. É isso que ele executou aqui dentro do GitHub, tá? Que pelo jeito ali, aqui ó, se você entra aqui, tem o arquivo deploy to AWS, ele mostra aqui as etapas. Então configurou as credenciais, fez o sync para o S3 dos meus arquivos. Então tá aqui essa etapa de sync, invalidou, né? Então ele criou a invalidação no CloudFront e fechou o deploy. Se eu entro lá no web, né? Cadê o endereço? Tá no outro aqui, né? Aqui ó, a gente alterou de seja bem-vindo para welcome, né? Então ele já fez a alteração do meu front-end. Observando aqui na distribuição, eu olho que tem uma invalidação que ele criou aqui agora, ó. Aqui, ó, 2 tá o TC, né? Então aqui é o quê? É 11 e 12. 11 e 12 ele criou essa invalidação. E aqui os meus arquivos do meu front-end, aqui também, 11 e 12, é o horário do arquivo aqui que ele fez o sync, tá? Então, tanto o ambiente, a infraestrutura construída via Terraform, como vocês puderam ver aqui
nesse, nessa etapa, tá? A gente criou um outro ambiente em paralelo aqui, usando os módulos e também aqui o projeto em si, né, o código-fonte em si da aplicação aqui do front-end, acontecendo via pipeline automatizado, tá? Vamos correr contra o tempo aqui e ver se a gente consegue fazer rapidinho aqui a parte da API, tá? Porque tem uma outra parte interessante aqui também, que é o back-end em SS. Tem algumas coisas legais aqui no Terraform que dá para mostrar para vocês. Então, fechamos aqui a parte do front-end, tá? Terraform, construindo arquitetura juntos ali. Já vimos várias boas práticas aqui do Terraform e também o deploy automatizado do front-end em si, né? Da aplicação para AWS, usando GitHub Actions, tá? É, vamos lá. Vamos começar aqui com o Terraform da API. É um Terraform maior, tá? Porque eu tenho mais recursos. Então, aqui dentro do main, eu chamo o meu módulo de VPC e eu chamo o meu módulo de SS. Aqui dentro eu tenho então esses dois módulos. Eu tenho um módulo que cria a minha VPC, onde eu tenho todos os meus arquivos de VPC, subnet, pública, privada, tabela de rota, associação de tabela de rota. Se tiver alguma, se eu quiser criar algum security group aqui também direto, eu posso criar. E aqui está tudo que eu preciso para um ambiente meu de SS. Pô, Felipe, tem recurso padrão dentro de um módulo de SS? Não, porque o módulo de SS para mim podem conter mais ou menos recursos do que um módulo de SS para você, por exemplo. Pode ser que no seu módulo de SS padrão aí que você vai criar, sei lá, você vai já definir dois serviços, por exemplo, porque o padrão da sua empresa é usar dois serviços dentro do cluster. Então, não existe esse padrão de como você criar o módulo, tá? O módulo, a ideia dele é você facilitar a sua vida, de você ter os recursos que você mais utiliza modularizados para que você consiga chamar eles de forma mais fácil. Então, essa é a ideia. Você pode criar um módulo que tem uma instância C2, um banco RDS, um load balancer que você vai usar na frente dessa instância e, sei lá, um Elasticache. Então, você pode chamar isso do meu módulo, tá? E usar esse cara quando você precisar. Então aqui ele vai criar tudo que o SS precisa para ser executado. Então, puxa, load balancer, as roles do IAM lá, o repositório no SR, o cluster em si, os logs que o CloudWatch, que o service usa para armazenar, né, os logs do serviço especificamente, target group e assim por diante. Então eu já tenho tudo isso aqui modularizado, tem toda a minha VPC modularizada também, tá? Então tem tudo aqui, as criações, a VPC em si, Internet Gateway, as subnets públicas. Eu estou usando aqui loops, né, dentro do meu código também. É o que eu falei, galera, não dá tempo de mostrar tudo, de falar sobre tudo. Vai ficar pro já bom, é bom que já tem assunto para os próximos, né? Mas subnets públicas, subnets privadas, associações, tabela de rota, tudo isso aqui dentro do meu módulo e de tal forma que simplesmente aqui eu venho no meu módulo root, chamo esses caras e executo. Então, que a gente tem aqui? Provavelmente vai dar um erro de credencial, né? Não carreguei minhas credenciais aqui. Não, deu bom. Tá carregado. É, eu tenho essa minha infraestrutura, tá? Então, Terraform Plain, vocês vão ver que eu não vai ter modificação nenhuma, porque essa infraestrutura já está criada lá na AWS. É, ó, tem um change aqui. Dentro do serviço, ele vai mudar o que? Task Definition. Interessante. Vamos aplicar isso aí, ver o que que dá.
Beleza. Essa aplicação, ela, como eu falei, a infraestrutura já está construída, então a gente pode entrar aqui no SS e eu tenho tudo aqui já funcionando, tá? O nome que eu usei aqui foi Webinar API, então Webinar-API também está funcionando. Aqui eu usei a mesma aplicação, tá? Didática, mas isso aqui tá mandando para outro lugar, não tá mandando para o S3 mais não, tá? Fecha lá o front-end, esquece o front-end, a gente mudou aqui para API. Webnet-API, ponto, o meu domínio, foi o que eu configurei aqui para funcionar. E ele está mandando aqui para um load balancer, então tá aqui, que manda para um cluster do SS, né, de acordo aqui com esse diagrama de arquitetura. Então, eu tenho o meu Route 53 aqui na frente, enviando essa requisição para o load balancer, que encaminha para os containers que estão aqui dentro do meu cluster de SS, que foi toda essa infraestrutura, SS, load balancer, auto-scaling, service, tudo criado ali por aquele código de Terraform que eu mostrei para vocês. Então, o SR também, né, o registry ali dos containers, também dessa forma. Vamos fazer uma alteração, né? Então aqui Terraform fechado, as práticas que nós já vimos, então utilizando módulos, a nomenclatura aqui dos arquivos, eu tenho aqui o meu arquivo de back-end também, que agora salva num barra API. Eu tenho os meus outputs, aqui no caso eu não estou usando, a declaração das minhas variáveis, a versão do Terraform dos meus providers e assim por diante. Vamos aqui no código da aplicação, que é o API. Eu quero abrir esse cara aqui com vocês. Fechar esse Terraform, agora vamos focar nisso aqui. Vamos alterar, né? Vamos fazer a alteração que a gente fez ali também, mudar isso aqui para welcome, uma alteração simples. Ele identificou que tem uma modificação para ser feita, então aqui o meu Git já traqueou essa mudança. Vamos enviar essa modificação para o nosso repositório também. Primeiro, vamos mostrar para vocês como é que está um arquivo de pipeline, no caso aqui de uma API em SS, né? Bem diferente ali do pipeline de um front-end estático, tá? Vou mostrar antes aqui para vocês o cluster. Então tá aqui o cluster, o serviço funcionando certinho. Eu tenho uma task em execução, tá? O registry que armazena as imagens. Então tem aqui uma imagem que foi implantada. E os outros recursos, né? O ALB ali, por exemplo, também. Então, cadê o load balancer? Tá aqui. Vamos alterar de seja bem-vindo aqui para welcome, viu? Já alteramos, né? Vamos enviar essa modificação e ver o que é que acontece. É... Ixi, foi errado ali a mensagem, mas não tem problema, não. Antes de dar o push, olha só como é que o pipeline funciona. Então, mesma coisa, eu tenho aqui a etapa de trigger, configurar as credenciais, fazer o checkout. Aqui eu estou fazendo build. Então, aqui está o meu build da minha imagem. Ele vai fazer o login no SR. Aqui ele executa o build, Docker build. Aqui ele faz o tag e aqui ele faz o push. Tá? Então, nessa etapa de build e push to SR, que ele vai executar justamente isso, o build e o push para o SR. Aqui ele tem uma etapa de escrever uma task definition e aqui ele faz o deploy para o SS de fato tudo usando actions, tá vendo? Então eu estou usando actions aqui que são pacotes pré-definidos, onde eu não preciso ficar executando comandos direto assim, tá vendo? Então nesse caso aqui eu não usei uma actions, o que a actions faz é abstrair os comandos, né? Ela empacota esses comandos e eu não preciso, eu só passo variáveis para ela, inputs, e ela faz o restante para mim. Como eu falei, tá? Não precisa se atentar aos detalhes aqui de pipeline. Então a ideia é só vocês entenderem o que cada uma dessas etapas aqui faz.
Vamos enviar então, e a gente espera que essa alteração tenha efeito já lá na nossa conta da AWS. Se eu abrir aqui o meu pipeline Webna-API, provavelmente ele já começou a executar. Fechar isso aqui. Eu consigo acompanhar, né? Então, olha só, ele já fez o build, o que significa que se eu olhar lá no SR já tem uma nova imagem lá, ele já preencheu a task definition e ele está fazendo o deploy no SS já. Então, abrindo aqui o SR, ó, a última imagem que a gente tinha aqui era essa. Se eu dou um refresh, apareceu uma aqui, ó, 11:26, que é essa nova imagem que ele fez o build e jogou para cá. Agora ele já acionou o deployment aqui dentro do meu cluster. Então tá aqui, ó, um deployment em progresso às 11:26, que ele foi criado. E ele já está subindo uma nova task. Já está ativando ali essa task. Se eu observo aqui pelo target group do meu load balancer, provavelmente eu já vou ver esse container ali. Aqui, ó, tá ficando. Tá acontecendo alguma coisa aí. Vamos ver se já. Aí, ó, já tá vendo? Ele tem dois containers ao mesmo tempo, então ele vai ficar intermitente. Mas já deu para ver que o novo container foi implantado aqui com a alteração que a gente fez, tá? Então, Terraform desse ambiente de APIs e pipelines também funcionando 100%, tá? Faço uma alteração no meu código, dou um push, o pipeline lá no GitHub Actions vai acontecer de forma automática, tá? Conforme mostra essas imagens aqui. No caso aqui especificamente, eu não criei ainda, né, um pipeline para o Terraform, mas eu poderia fazer isso também. O Terraform aqui, como é que eu gerencio ele? Então eu posso, ele está armazenado remotamente, ele só não tem um pipeline. Então eu posso fazer o pull para minha máquina e dar um apply aqui por aqui. Mas eu poderia criar um pipeline para ele também lá no GitHub Actions que funcionaria. Então toda vez que eu fizesse uma alteração no Terraform, eu simplesmente daria um push e ele rodaria esse pipeline, né? O plan, o apply, o format, o validate, ele rodaria isso lá dentro do pipeline no GitHub Actions. Funciona também, tá? Dá para fazer assim também. Fechado? De conteúdo, turma, era tudo isso que eu tinha preparado aqui para vocês. Eu falei que ia abrir a caixa preta mesmo, e mostrar como muitas coisas acontecem na prática, tá? E não ficar só na teoria, não ficar só naquela conversa. E é assim que, poxa, a gente gerencia muitos dos ambientes modernos na AWS dos nossos clientes, tá? É dessa forma que mesmo sem. Claro, cada cliente vai ter seu detalhe, cada cliente vai ter sua especificação, mas aqui são ambientes produtivos, são ambientes bem reais, como eles acontecem, tá? Na prática. Vamos lá pro. Eu atrasei vocês muito aí, né? Vamos lá pro nosso carro para a gente finalizar, Igor, pode ser? só um Oi. minuto, tem algumas perguntas aqui no chat. Poxa, nem vi, passei direto. Vamos ver aí agora então. Duas perguntinhas aí. O tamanho da tela ali, eu espero que tenha conseguido. Eu fui aumentando ali aos poucos. Para infraestruturas maiores com uma grande variedade de recursos, faz sentido no lugar de usar um único arquivo main.tf, utilizar o S3TF, CloudFront fora dos módulos para referenciar o main de cada serviço. Cara, para infraestruturas você pode usar, mas eu não sei se em que momento você fez essa pergunta, se foi antes, não, 11.1, então eu já tinha falado sobre os módulos. É, ali dentro do main, né, o ideal é que dentro do main você chame os módulos que você precisa, somente os módulos. Se você quiser criar arquivos individuais para chamar os módulos, se for alguma coisa muito grande, não tem problema. Assim, o Terraform vai entender aquilo ali. É, não tem problema. Documenta, descreve isso certinho, né, para as pessoas do time saber como é que isso está sendo feito. Não tem problema nenhum, não. Esse código está no meu GitHub. Deixa eu já. Tá aqui no meu GitHub, Felipe-Guimarães. Vocês conseguem encontrar lá. Os repositórios estão como públicos, tá?
Aqui, ó, já terminou. Eu parei de compartilhar a tela. Mas o Actions aqui no GitHub terminou certinho. Fiz o deploy lá, concluiu. Exatamente. Deixa eu mandar o link aqui para vocês. Vocês conseguem encontrar todos esses códigos lá, tanto o das aplicações de teste, tá? Front-end da API é a mesma aplicação, mas um tá em Dockerfile, né, para poder levar para o SES, e os repositórios do Terraform também vocês conseguem encontrar isso lá, tá bom? Beleza. É isso. Como eu falei, esse webinar faz parte de uma sequência de webinars, tá? Que a gente vem fazendo já desde o ano passado. Então fiquem ligados aí nas redes sociais da Ideia de Velho, nas minhas redes sociais. Se você é atendido por algum comercial aqui da Ideia de Velho, por alguma pessoa daqui, tem algum relacionamento, fique ligado também que a gente sempre, né, o nosso time de marketing aqui faz as divulgações por e-mail, pelo LinkedIn dos webinars, tá? A gente já tem os próximos agendados aí, sempre nessa pegada, teoria misturado com a prática, tá bom? Para trazer e mostrar para vocês de fato como as coisas funcionam de verdade. Beleza? E os ganhadores aí, parabéns. Não esqueça de entrar em contato lá para pegar o prêmio. Se alguém esquecer, a gente vai passar para o próximo da lista, tá? Então, entre hoje e amanhã aí já entre em contato. Beleza? No mais é isso. Os códigos estão aí no chat também do meu GitHub. Fiquem à vontade, tá? E qualquer dúvida também, se me encontrarem por aí, LinkedIn, podem mandar mensagem à vontade. Um abraço para vocês. Obrigado, viu, pelo tempo de vocês aí. Bom trabalho aí no restante do dia. Valeu. Tchau, tchau.